Graça e paz, amados. Que Deus nos abençoe. Que a sua palavra possa vir falar ao nosso coração de uma forma assim poderosa nesse dia, para a honra e glória do Senhor. Que Deus possa abrir a nossa mente também para entendermos a sua vontade para a nossa vida, porque a vontade de Deus ela é perfeita e ela vai nos encaminhar para a direção que o Espírito Santo quer que nós caminhemos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por este momento tão precioso. Que a Tua palavra fale, Senhor, aos nossos corações. E que possamos, Senhor, nos inclinarmos a ouvir, Senhor, a Tua voz. Dá-nos a Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 71 e ficasse com ela aberta. Esse salmo, ele fala de o salmista fala de si mesmo, mas ele vai colocando assim uma fase muito difícil da vida dele. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje nesta tarde. No verso 1 ele diz assim: em Ti, Senhor, eu me refugio, que jamais eu seja envergonhado. Porque a vergonha, amados, é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a passar. Principalmente quando nós declaramos a nossa fé. Ah, mas não é crente, mas não fez isso, não fez aquilo, e etc. Amados, ele fala aqui: eu em Ti me refugio, que eu jamais venha ser envergonhado. Jamais, jamais é tempo demais, não é? No verso 2 ele diz assim: por Tua justiça me livrarás e me livrarás e me libertarás. Inclina para mim os Teus ouvidos e salva-me. Por Tua justiça, pela justiça de Deus. O salmista aqui está falando, tá falando de uma forma tão sincera, porque a nossa própria justiça, amados, às vezes não é a justiça de Deus. Nós precisamos pedir a Deus para que nós tenhamos essa justiça, a justiça que venha dele, mesmo que contrarie a nossa própria vontade. Mas ele diz assim, por Tua justiça. Quer dizer, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor me conhece, o Senhor me tem visto. Então, por Tua justiça, me livras e me liberta. Aquele que está oprimido precisa de libertação. Aquele que está em cativeiro precisa de libertação. Ele precisa da ação de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa para libertá-lo. Sozinho ele não pode ser liberto. Nenhum de nós podemos. Nós não podemos nos libertar sozinhos. Nem nos livrar. Então ele diz assim, sê para mim a rocha do meu refúgio, sempre acessível. Antigamente, então, os castelos eles tinham como que um rochedo. Quem já assistiu aquele programa, O Mundo Visto de Cima, ou mesmo na Netflix passa um documentário sobre os castelos do mundo. Então eles ficavam assim perto de um rochedo. O mar, e depois o castelo, mas ele diz assim, se para mim a rocha de refúgio sempre acessível, quer dizer, para aquele lugar onde eu possa ir e que o inimigo não possa me alcançar. Ele diz, pois decidisse salvar-me. O Senhor então decidiu me salvar. Agora, Senhor, sê para mim essa rocha para onde eu vou. Sim, Tu és o rochedo e minha fortaleza. Eu declaro isso para o Senhor, por quê? Porque Ele mesmo decidiu, foi Ele que decidiu me salvar. Então, Senhor, agora, sê para mim esse rochedo, sê para mim esse lugar onde eu possa correr num momento de angústia. No verso 4, meu Deus, livra-me da mão do inimigo, do ímpio, das mãos dos criminosos e dos violentos, porque eles vão tentar passar pela rocha, eles vão tentar passar pelo Senhor. Então, Senhor, me livra, o Senhor é o meu rochedo, eu sei que o Senhor é, mas eles vão tentar, eles são meus inimigos, eles são ímpios, eles são criminosos, eles são violentos, Senhor. Então,
Me ajuda aí. Me ajuda, Senhor. Senhor, me livra da mão deles. No verso 5, ele diz: Tu és a minha esperança. Esperança nos remete o quê? A um futuro. A esperança pode ser amanhã. A esperança pode ser hoje à tarde. Mais tardezinha. Pode não é o momento de agora, mas nos remete. Então, esperança é algo que vai acontecer. Ó soberano Senhor, deposito em Ti a minha confiança desde a minha juventude. Então, quer dizer, eu estou esperando por quê? Porque eu já conheço o Senhor. Eu já conheço o Senhor desde a minha juventude, né? Eu já tenho experimentado. Quantos de nós já experimentou quantas vezes o socorro do Senhor? Quantas vezes nós já fomos abençoados? Às vezes a gente não para pensar em quantas vezes isso aconteceu. Foram muitas vezes, amados, muitas vezes. Eu tenho passado por uma dificuldade em relação à diabetes, não sabem disso, né? Então, às vezes eu acordo, eu estou assim com a garganta extremamente seca. Então, e o céu da boca tão seco que eu penso que se o Senhor não me acordasse, eu morreria, porque seca demais a garganta. Então, veja só, mas o que eu tenho entendido disso? Que todas as vezes o Senhor tem vindo ao meu socorro, o Senhor tem vindo, amados, no nosso socorro, desde sempre, desde a nossa juventude. Hoje eu já sou velha, já tenho quase 60 anos de idade, mas desde a minha infância eu estou vendo o Senhor trabalhando. Todos nós que já temos uma certa idade, nós já vimos quantas vezes o Senhor vir em nosso socorro. Então ele diz assim, ó: deposito em Ti a minha confiança desde a minha juventude. Desde a minha juventude. No verso 6 ele diz: ora, desde o ventre materno dependo de Ti, das entranhas de minha mãe me separaste. Dia após dia és motivo de todo o meu louvor. É uma declaração consciente de dependência de Deus desde sempre, desde o ventre da mãe. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos nem chegado aqui, porque desde o ventre da mãe nós somos dependentes de Deus. Aqui no Brasil há um costume de se fazer festa quando a criança faz 1 aninho de idade. Isso veio do costume, de um costume muito antigo, quando não havia ainda não havia cuidado com a saúde básica no Brasil. Então, as crianças pegavam virose e era muito comum uma criança de 1 aninho de idade não chegar a 1 aninho de idade. Aí passou-se a fazer festas para comemorar. Oh, que beleza! Chegou 1 aninho, conseguiu vencer 1 aninho. Então, essa declaração aqui é consciente de dependência de Deus desde o ventre materno. Todos nós só chegamos onde chegamos porque lá no começo Deus já estava conosco. Ele já estava conosco quando nós fomos concebidos. No verso 7, o salmista diz: para muitos eu tornei-me um prodígio. Eles ficaram surpresos comigo. Muita gente anda surpreendido comigo. Estão me achando. Começaram a me admirar. Mas ele diz assim: enquanto eras tu o meu refúgio fortificado. Quer dizer, não foi por mim mesmo. Tudo que eu fiz até agora, você se casou, você teve filhos, você se formou, você alcançou um cargo de liderança em uma empresa ou em qualquer outro lugar. Não foi por você, amado. Não foi. Foi pelo Senhor. Ele que fez todas as coisas. O salmista aqui reconhece isso. Não foi por mim mesmo. Não foi. Enquanto eras tu o meu refúgio fortificado. Tudo isso eu fiz porque o Senhor esteve comigo. Todas as coisas que nós fazemos foi porque o Senhor esteve conosco. Da coisa mais simples à coisa mais aquilo que é mais complexo. Deus está conosco, sendo o nosso refúgio. Quer dizer, Ele nos fortalece, então por isso nós fazemos. Não há nenhuma vantagem em nós mesmos. Nós não temos nada de tão especial assim
se não fosse o Senhor. No verso 8 ele diz: minha boca está repleta do teu louvor, e constantemente proclamo o teu esplendor. Então, pelo que já viveu e as experiências que ele já teve com Deus, veja só, não é o que acontece com a gente, pelas experiências que nós temos, porque está louvando o Senhor o dia todo, o tempo todo, né? Mas no verso 9, amados, há uma declaração tão triste dele. Ele diz assim, ó: porquanto não me rejeites agora na minha velhice, quando as forças declinam, não me abandones. Chega um momento em que todos nós passamos por um período de fraqueza. Veja só, aqui ele está falando da velhice, mas poderia ser uma doença. Aqui se trata de velhice mesmo, mas poderia ser de doença. E no momento em que nós estamos fracos porque estamos debilitados por causa de uma doença, fracos porque talvez tenhamos algum problema sério financeiramente, né? Tem muita gente valente quando está com a carteira cheia, quando tem bastante dinheiro no banco. Mas aqui ele fala da velhice dele. Não me rejeites agora na minha velhice, quando as forças declinam, não me abandone. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco, então há um complô. Os inimigos se reúnem. Está no verso 10, pois meus inimigos tramam contra mim, confabulam entre si os que espreitam com a intenção de tirar a minha vida. Veja só. Porque a minha vida, irmãos, tem ligações importantes que poderiam, perderiam a sua estrutura, a sua existência. Senhor, eles querem tirar a minha vida. Querem tirar a minha vida como? Aqui, né, aqui no Salmo pode ter sido tirar a vida fisicamente mesmo, morte. Mas, amados, veja só, no momento que nós estamos fragilizados, então parece que o inimigo realmente tira o nosso louvor, tira a nossa vontade de cultuar, tira a nossa alegria, tira o nosso apetite, quer tirar tudo de nós, tira as amizades. Ah, fulano tá doente mesmo, não vou nem convidar para isso, não vou convidar para aquilo. Ah, fulana tá sempre reclamando mesmo, tá sempre doente. E nós as mulheres, né, precisamos ter cuidado para não reclamarmos todo dia, porque todo dia é uma dor nova e todo dia um sofrimento novo. Mas aqui, quando o salmista fala que ele está velho, agora ele está sem força, e quando ele está sem força, então os inimigos se reúnem para poder tirar a sua própria vida. E o que o inimigo, então, alegava para tirar a vida aqui do salmista? Ele diz assim, ó: alegam quem? Os inimigos alegam. Deus o abandonou. Então persegui-o, agarrai-o, pois não há quem o possa salvar. Então veja só, velho e ignorante em relação à sua força, desamparado, completamente desamparado, pois não há quem me possa salvar. Nós sabemos quem pode nos salvar, nós sabemos. Então veja só, o que eles acham, o inimigo acha que nós não sabemos. Por que nós temos que nos fortalecer no Senhor? Para não dar ousadia para o inimigo achar que estamos abandonados. Não estamos abandonados, não. Eu posso estar doente fisicamente, mas a minha alma está fortalecida no Senhor. Eu posso estar com problemas financeiros, mas eu tenho um tesouro guardado no céu. Olha, diabo, você vai ouvir isso. Eu sou uma mulher rica, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher cheia da graça de Deus. Não é se a dor física, se a doença, se essas mazelas do mundo, elas fossem resolvidas como se fosse um testemunho que Deus estava sempre com. Ninguém morria. Ninguém ficava doente. Mas, amados, nós temos uma alma preciosa diante de Deus. Preciosa.
que esse inimigo não pode tocar, não pode nos desanimar, não pode nos fazer murmurar. Ele diz assim, ó, do verso 12 ao verso 13, né? Ele diz assim, ó, em relação ao verso 11, ele diz assim, ó Deus, não fiques longe de mim, meu Senhor, vem depressa em meu auxílio. Sejam confundidos e abatidos que me hostilizam, cubram-se de pobre, de vexame os que buscam o meu dano. Quer dizer, eles dizem que Deus me abandonou, mas não me abandonou não. Me renova novamente, me traz novamente esse vigor, para que eles vejam que o Senhor não me abandonou. Nós, às vezes, tratamos de coisas espirituais como se fossem humanas. Então a gente fala, mas essa pessoa está falando isso, essa pessoa está falando aquilo. Mas a gente já fica cheio de mimimi, cheio de raiva dessa pessoa, ao invés de entendermos que isso é algo espiritual. Isso é algo espiritual. Eles vão ficar abatidos, eles vão ficar confundidos, né? Porque ficaram me hostilizando, porque não acreditaram que o Senhor estava comigo. Eles vão ficar envergonhados agora porque o Senhor está comigo. No verso 14 diz assim, eu todavia por quê? Por causa desse verso 12 e 13 aqui, que ele diz, não fiques longe de mim, por causa dessa minha oração. Sempre esperançoso, eu redobrarei mais e mais os meus louvores. Então agora ele toma uma decisão acertada, que é a decisão que nós precisamos tomar também. Não estou bem, mas eu vou continuar louvando ao Senhor. Eu estou com um problema financeiro, mas eu vou continuar adorando o Senhor. Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o dono de todas as coisas. Eu só administro, se eu não tenho dinheiro para administrar, não tem nada para administrar. Ele não quis colocar então dinheiro na minha mão. Mas eu não posso fazer isso, eu não posso. Mas eu vou continuar louvando ao Senhor. O inimigo não vai ter ousadia para poder ficar me afrontando, né? E ele diz assim, ó, eu todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais os meus louvores. No verso 15, ele diz assim, ó, minha boca narrará a tua justiça. E em todos os dias da minha existência, os teus incontáveis atos de salvação. No verso 16 ele diz, proclamarei os teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Eu divulgarei diante de todos a tua justiça. Quer dizer, então, a minha boca para sempre, enquanto eu existir, eu vou falar que o Senhor é bom. Eu vou declarar para o mundo, eu vou declarar para quem quiser ouvir que o Senhor é bom, que Ele cuida de mim, que Ele cuida da minha família, que Ele cuida da minha própria vida, de tudo que eu tenho, né? Enquanto eu existir. E mais, eu não só vou narrar essa justiça de Deus todos os dias da minha vida, como eu vou divulgar. No verso 16 eu falo, divulgarei diante de todos a sua justiça. Eu vou verbalizar, eu vou testemunhar. Mas eu não vou. A gente pode falar só viver. Não, amados, aqui é verbalizar, dizer mesmo. O lugar onde você estiver, diga para essa pessoa que está do seu lado, olha, Deus é bom. Deus cuidou de mim a vida inteira, Deus está cuidando de mim. Mas você fez isso de uma forma assim tão maravilhosa. Glória a Deus, foi Deus que me sustentou, foi Ele que foi a minha rocha. E esteve comigo todo esse tempo que eu estava nesse projeto. Olha que bênção, agora está pronto aqui, por quê? Porque Deus esteve comigo, né? E no verso 17, ele diz assim, ó, desde a minha juventude, ó Deus, né? Tu me tens ensinado e até agora eu anuncio as tuas maravilhas. Agora vejo, porém, que estou idoso, de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras do teu braço às gerações futuras. Então, eu já tenho experiências contigo, Senhor. Talvez você não seja uma pessoa idosa, mas você já teve alguma experiência com Deus. Então, veja só, nós já temos tido essa experiência de vida com Deus. Amados, não seja ingrato com Deus. Não seja ingrato.
todas as experiências de salvação, todas as experiências que você já teve de livramento, quantas foram? Foram inúmeras, eu tenho certeza que foram, né? Então, todas as gerações futuras saberão que foi o Senhor, foi Ele que esteve conosco. Ora, no verso 19, a tua justiça, ó Deus, chega até as mais elevadas alturas, grandes proezas realizaste. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Reconhecimento da grandeza de Deus. Quem é semelhante a Deus? Quem é? Ninguém, irmãos, ninguém mais é semelhante a Deus. Ninguém é semelhante a Deus quanto aos atos de justiça. Às vezes tem coisa que nós achamos que é certo. Mas vai lá conferir na palavra do Senhor. Condiz com o que a palavra do Senhor ensina? Se não, não é justiça de Deus. Mas a justiça de Deus você vai ver, você vai ler na própria palavra do Senhor. A tua justiça, ó Deus, chega até as mais elevadas alturas. Você já andou de avião, você vê lá quantos mil pés que a gente está andando acima das nuvens. E aqui ele fala nas mais elevadas alturas. Que alturas serão essas? Nós não temos, então, ideia, nós não temos consciência da justiça de Deus, de como ela é grande, de como ela é alta. Grandes proezas realizaste, ó Deus. Veja só, ele está falando de justiça e de proeza. Essas proezas estão relacionadas à justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Ela não falha. Ela não falha. Ah, mas falhou. Eu orei, perdi na justiça. Você perdeu na justiça por quê? Tem alguma coisa errada. Então, não foi colocada nas mãos do Senhor. Você exerceu justiça, talvez com as suas próprias mãos. No verso 20, ele diz assim, ó, tu que me fizeste experimentar tantas aflições e desgraças, de novo me farás viver, e das profundezas da terra me farás ressuscitar. É impressionante isso, parece, o que nos parece aqui é que ele cria na ressurreição. Jesus diz em João 11, verso 25, ele diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então, ele diz assim, que tu que me fizeste experimentar tantas aflições e desgraças, de novo me farás viver. Ah, agora ele está falando de uma vida lá do outro lado. Crente não morre, crente dorme. Crente dorme. No Salmo 23 fala que quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. A morte, ela pode até nos assustar. E assusta. Mas ela não pode nos fazer mal. Porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna. Então nós não morremos, nós dormimos. E ele diz assim, ó, aumentarás a minha dignidade. O que é dignidade aqui, irmãos? Nós teremos reconhecidos, é moral, isso é uma questão moral, elevada. E uma vez mais me abençoarás com a tua presença confortante. A pessoa mesmo em sofrimento, mesmo em fraqueza, tanto o velho como aquele que está enfermo, que está fraco, aqui se trata de velho mesmo. Mas quando a pessoa está em fraqueza, né, ela precisa de dignidade, Nós precisamos ter uma moral tão elevada, que o Senhor venha nos socorrer. Ele diz, me abençoarás com a tua presença confortante. Por quê? Porque o velho precisa de conforto, assim como aquele que está em sofrimento precisa de algum conforto. Um conforto que vem do quê? Da dignidade. Mereceu. Ele merece ser cuidado, ele merece ser tratado.
aquela pessoa que durante aquele período que não estava vivendo em doença, não chegou à velhice, ele alcançou uma moral, uma dignidade tão grande, que ele vai ser tratado também com respeito e com conforto. Então, acompanhado da harpa, Davi tocava a harpa, né? Então, acompanhado da harpa, te darei graças, meu Deus, por tua fidelidade. Cantarei louvores para ti ao som do quê? Da cítara. Não sei se ele tocava cítara. Ó Santo de Israel. O que ele queria dizer com isso? Agora eu vou usar de tudo que eu tenho. É harpa, é cítara. Eu vou usar de tudo para então te louvar. Te louvar. Estou em dificuldade. Então o que eu posso fazer? Eu posso ofertar aquilo que eu sempre dei para o Senhor. Davi, antes de ser rei, o que ele fazia? Ele cuidava de ovelhas e tocava a harpa dele. Às vezes, no momento, a única coisa que nós podemos fazer é nos entregarmos ao Senhor. Nos entregarmos ao Senhor. E verbalizar isso. Olha, nós temos que voltar aqui sempre no verso 16. Eu vou dizer sempre que o Senhor está comigo. Eu vou dizer para as pessoas que o Senhor é o Senhor que faz. É Ele que faz a justiça, é Ele que me conforta. Então, ele diz assim no verso 23. Ao cantarem teus louvores, exultarão de alegria meus lábios e minha alma que resgataste. Então, quando eu ouvir o som da minha própria boca, a minha alma, a minha inteligência vai entender isso, No verso 24 diz igualmente, todos os dias a minha língua recitará a tua justiça, porque se cobriram de vergonha e vexame os que buscavam a minha desgraça. Então, todos os dias a minha alma vai falar o que é justo, o que é reto. Por quê? Porque é a justiça de Deus. Porque é a justiça de Deus. Não fale, meu amigo, minha irmã, de coisas que você gostaria de dizer, mas que a palavra de Deus não diz. Não diz. Todos os dias a minha língua recitará. Então, o quê? A tua justiça. É a tua justiça. Olha, irmãos, nós vivemos em dias tão difíceis, pastores sendo processados por essa discussão aí de gêneros, que não cabe a nós, Nós não precisamos entrar nisso, nós não precisamos. Você não precisa brigar com ninguém. Nós pregamos o evangelho, que é as boas novas. O que é as boas novas? Que Jesus veio, que Jesus já veio. Essas são as boas novas. Esse negócio de falar de homossexualismo, esse negócio de falar de gênero, isso, irmãos, nós falamos na igreja quando vamos discipular. Não entre em discussões loucas, não. Não entre em discussões malucas. Pegue só Jesus, fale só de Jesus. Não brigue com ninguém. Né? Mas pastor fulano foi processado, ciclano foi... Mas por que ele foi processado? Por que ele não falou das boas novas de Jesus? Jesus não chegou para ele, nunca chegou assim, ô seu homossexual, ô sua prostituta. Não. Não era assim que Jesus abordava, entenderam? Mas eu não admito isso, eu não admito isso. Não interessa se nós admitimos ou não admitimos. O que importa é o que o Senhor, é a justiça do Senhor na nossa vida. Porque estamos envelhecendo. Porque estamos já caminhando com o Senhor por algum tempo. E nessa caminhada, irmãos, o que tem que sobressair é a justiça de Deus, para que Ele seja a nossa fortaleza. Nós precisamos nos sentir fortalecidos, nós amparados pelo Senhor. E se nós não estamos vivendo diariamente juntos com o Senhor, nós ficamos em dúvidas se realmente Ele está sendo a nossa fortaleza. Se Ele está exercendo justiça para conosco. Entendeu? Por isso que nós temos que nos colocar diante do Senhor como aquelas pessoas que são totalmente dependentes, porque somos mesmo.
reconhecendo que desde o começo foi Ele que esteve conosco, sempre foi Ele, sempre foi Ele. Porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus não se trata de mim ou de você, se trata dele mesmo, se trata dele mesmo. Às vezes nós usamos testemunho pessoal para alcançar o coração de alguém. Mas veja só, o Evangelho não é sobre mim. O Evangelho é sobre Ele, é sobre Jesus. O Evangelho das Boas Novas, que nos liberta, que nos nos traz aqui, ó, que nos leva a um caminho. Ele fala, Senhor, que o Senhor seja aquele rochedo acessível, sempre acessível para mim, sempre acessível. E como é que nós vamos para esse rochedo acessível, irmãos? Através da oração, através da comunhão com Ele. Porque esses caminhos acessíveis que levam ao rochedo, às vezes é um caminho que só conhece aquele que detém o conhecimento desse caminho. Nós temos. Nós temos o acesso que vai a Deus. Nós sabemos que é por Jesus Cristo. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está aqui, ó, falando. Vai para a direita, vai para a esquerda, olha a minha palavra, olha a palavra do Senhor, olha isso, olha aquilo, preste atenção. O Espírito Santo está conosco, irmãos. É Ele que nos leva a esse caminho de salvação, esse rochedo, aonde nós vamos encontrar segurança. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, que você seja uma mulher forte. Se você é homem, está nos assistindo, que Deus te fortaleça, que você seja um homem forte, que reconheça a justiça e o rochedo de Deus, onde você pode sempre se abrigar. Que você reconheça com todo fervor que todas as coisas vêm dele mesmo. Se você conquistar alguma coisa, como no verso 7, para muitos me tornei um prodígio. Veja só, a gente chega a uma certa idade e fala, eu sou um prodígio, como eu sou querido, como eu fiz isso, como eu... Não! Complete o versículo. Enquanto eras tu o meu refúgio fortificado. Sempre foi o Senhor, nunca fui eu. Sempre foi o Senhor. Sobre qualquer coisa boa que eu vir a fazer, ou você vier a fazer, sempre será o Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um coração forte, uma alma cheia da presença de Deus, que você possa encontrar sempre esse caminho que te leva para essa rocha, esse fortificado, esse lugar onde você terá segurança em Deus. Que Deus te abençoe.